Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, querida família, nascida pelas águas do Santo Batismo. Este trido, que vocês estão vivendo em louvor à nossa Mãe Aparecida, é, na verdade, uma tomada de consciência daquilo que a Palavra de Deus já nos diz. Deus nos criou para a liberdade. É para a liberdade que Ele nos fez. E desta forma, a pequenina imagem de Aparecida nos revela isso. Num contexto de escravidão, num contexto de opressão, num contexto de preconceito, uma imagem negra quer lembrar que o Senhor nos fez para a liberdade. E quando nós olhamos todos os milagres que giram em torno da aparição desta imagem, todos eles querem nos falar de liberdade. O milagre das velas, a escuridão que se impõe, as velas que se acendem. Não fomos e não podemos ser escravos das trevas, porque nós somos seguidores daquele que é a luz. A menina, até então oprimida pela cegueira, que recebe a sua vista de volta, vê o santuário. O Senhor nos criou para a liberdade. Também temos o milagre do homem que quer entrar na igreja com o seu cavalo, escravo do próprio orgulho. E ali o seu cavalo embarca e ele cai. O Senhor nos criou para a liberdade. Não sejamos escravos de nós mesmos. Devemos crescer nesta consciência, porque isto é importante para a nossa qualidade de vida. Alguém poderia dizer, mas somos livres. Mas será que de fato o somos? O que você precisa para ser feliz? Há quem diga, para ser feliz eu preciso de um carro. Há quem diga que precisa passar no vestibular, há quem diga que precisa se casar, há quem diga que precisa de um filho, há quem diga e tantas coisas. E quando nós conquistarmos estas coisas, seremos verdadeiramente livres ou precisaremos de alguma outra coisa para dizer que precisamos disso para nos sentirmos livres? Somos escravos de nós mesmos quando nos distanciamos da Palavra de Deus. Quantas coisas nós criamos dependência para sermos felizes. E quando nós não as temos, somos tristes, nos amarguramos, nos deprimimos e muitas vezes até da vida desistimos. Não basta a consciência de que somos filhos de Deus, nossa liberdade foi conquistada com o sangue na cruz e o Senhor nos quer livres, porque ninguém pode ser feliz se não é livre. Perguntemos a um escravo se ele é feliz, se ele não tem a sua liberdade. Nós somos escravos de nós mesmos, de tantas coisas que nós criamos e que roubam a nossa alegria, que roubam a nossa fé, que roubam
o sentido da nossa vida, que nos roubam tantas coisas. Somos os ladrões de nós mesmos, somos escravos de nós mesmos. E como é triste perceber que nós clamamos a Deus por tantas coisas que Ele possa nos conceder, quando na verdade nós não queremos abrir mão de nada daquilo que criamos para nós, porque seria uma loucura viver sem tudo isso que nós criamos para nós. Seria como recomeçar a história. E muitos de nós vamos dizer: mas eu já estou velho demais para recomeçar. Mas Jesus disse: é preciso nascer de novo. Somos escravos das nossas frustrações, das mágoas, dos rancores, dos ressentimentos. Tanto é que hoje nós temos tanta dificuldade em amar e confiar, porque nós somos escravos de situações de lá de trás. E chega a gente na nossa vida nos querendo trazer tantas alegrias e nós não damos a elas a oportunidade e somos injustos, porque nós negamos a elas o que na verdade outra pessoa fez a nós. Queremos tantas coisas, mas não queremos fazer diferente. A consciência da liberdade muda toda a nossa vida. Não somos livres para amar se no nosso coração o preconceito tem espaço. Ora, é para amar a todos, não a alguns. Como sempre digo lá na São Benedito, um coração de não cabe em todos é um coração de não cabe em Deus. Se eu preciso escolher a quem amar, eu mostro quão miserável e pequeno é o meu coração, porque não cabe em todos. Somos escravos de tantas e tantas coisas e vivemos uma vida onde nós roubamos de nós mesmos tudo aquilo que Deus quis nos oferecer. É por isso que é preciso que nós aprendamos com a palavra de Deus. E o contexto da aparição de Nossa Senhora nos mostra isso. Nossa Senhora Aparecida é o carinho de Deus aparecendo entre nós, num contexto onde os homens não se amavam pela condição da sua cor, mas hoje nós criamos tantos outros preconceitos. Temos o sexual, temos o estético, temos o econômico, temos o de gênero, temos tantos. Dos idosos, os de deficiência. Como um país pode ser um lugar feliz, onde cada um colocou sobre si mesmo um grilhão, uma algema e se tornou escravo, e a nossa escravidão ela interfere na liberdade do outro? Porque quando eu me nego a dar amor a alguém, eu estou condenando esta pessoa a ter um lugar a menos no mundo. Não se trata de lugares geográficos, se trata de lugares espirituais e afetivos. Quantas pessoas nós nos negamos a amar? O problema não são elas, o problema somos nós. Celebrar esta festa é pedir ao Senhor que nos liberte, que nos faça felizes. E mais também, olhar para Nossa Senhora, entender que esta mulher, ela pode nos ensinar a viver melhor o Evangelho, porque somente por ele nós podemos ser verdadeiramente livres, sermos senhores da nossa história, e não escravos daquilo que vão colocando na nossa cabeça, porque muita da forma de pensar não chegaram prontas, nós não questionamos, vivemos assim. E quando alguém nos questiona, a gente não sabe por quê. O preconceito é uma forma velada de odiar. Não agrada a Deus, porque fere o primeiro e principal mandamento, o amor. Ninguém pode se dizer discípulo do Cristo quando na verdade se nega a amar aqueles que ele ama.
Como nós podemos chamar Nossa Senhora de minha mãe, se na verdade a muitos eu não vejo como irmãos? Você que tem um irmão, pergunte para sua mãe como ela fica quando você está brigado com o seu irmão. Se ela fica feliz. Para ela é a morte ver dois filhos que não se amam, que não se falam, que não se tratam. Então, amados irmãos, amadas irmãs, Nossa Senhora Aparecida, na sua imagem negra, é uma chave que o Senhor quer nos libertar de tantas coisas que nos impedem de viver a beleza do Evangelho, daquilo que foi conquistado para nós na cruz. Também, diante da memória de Nossa Senhora, alguns textos eu fui procurar. Nós estamos muito condicionados. Quando a gente fala de Nossa Senhora, a gente pega a Anunciação, Visitação, a gente pega as bodas de Caná, depois a gente pega Maria aos pés da cruz, depois nós pegamos a passagem dela no cenáculo e a gente reduz Nossa Senhora só onde ela aparece. É perigoso fazer isso. É como se Nossa Senhora fizesse participação especial. Jesus fala assim: agora você vem, agora tchau. Como se somente em momentos pontuais ela estivesse presente. Não, Maria é uma mulher do Evangelho. Porque perto ou longe, Maria viveu tudo aquilo que seu filho viveu. E 4 passagens eu trouxe para nós pensarmos um pouquinho, que também nos ajudam a viver. A primeira está lá em João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Isso é muito bonito. Porque Nossa Senhora, por sua intercessão, quantos milagres nós conquistamos, foi conquistado para nós? Porque ela acredita no seu Filho. Então ela faz as obras do seu Filho e também obras maiores, porque aquele que crê dá espaço para ele agir. Não é que ela é maior do que ele, mas as obras maiores acontecem nos corações que se abrem cada vez mais. Quanto mais nós nos abrirmos, mais espaço Deus tem para fazer obras grandiosas na nossa vida. Assim, Nossa Senhora continua fazendo na nossa história, assim que os discípulos de Jesus também fazem, porque Ele agindo em nós. Também em Lucas 10:19, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes. Veja, a mulher que pisa sobre a serpente, a autoridade dada pelo seu Filho. Esta mulher que conquistou esta autoridade pela fidelidade de Nazaré ao Calvário, sempre dizendo um sim, na alegria e na mais dura prova. Tem autoridade para pisar sobre a serpente, coisa que nós também temos. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós ainda lidamos com o mal como Adão e Eva. O mal entra na nossa vida como uma serpente, não faz barulho nenhum, silencioso, vem sorrateiro, e a gente, como a gente não escutou barulho, de repente a gente acha que a gente pode falar com o mal, porque a gente sabe o que está fazendo, não é? A gente gosta muito de dizer: eu sei o que eu estou fazendo, eu sou dono do meu nariz. Você quer me ensinar a viver? Porque a gente vive tantas coisas na vida, a gente vai conversar com o mal. E aí o que acontece? A gente se dá mal. A gente se dá mal. Com o mal a gente não conversa, não a gente pisa. A gente aprendeu isso já desde pequeno, é verdade? Não é isso que os nossos pais nos ensinaram? Não converse com quem você não conhece. Mas como é triste perceber que parece que a gente quer ser amigo de Satanás. Porque a gente sempre conversa. A gente se permite, eu paro, não falo isso, mas a gente se permite pecar, ou seja, ele convenceu a gente. Ao invés de nós pisarmos no mal com toda a autoridade do Evangelho, a gente acha que a gente sabe lidar com isso. E aí o que acontece? Nós vivemos a experiência de chocar o ovo da serpente. Nem parece mal, porque o mal não aparece na nossa vida falando que é mal. Não tem nada demais, você vai fazer, todo mundo faz, ninguém está vendo, quando você quiser você para. E é nessa que a gente se estrepa, né? Choca o ovo da serpente. É só um ovinho pequenininho, bonitinho, inofensivo.
conheci. A gente senta nele, esquenta, ele cobre de carinho, de calor, aí picou o ovo lá, olha uma cobrinha bonitinha, taca-lhe o dedo, falou, tem que matar a gente. Também outra coisa, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5:11. Isso daqui se aplica muito aos dias de hoje. Como Nossa Senhora ainda é criticada, apedrejada e difamada pelos nossos irmãos, na verdade. Como pode? Eu sigo Cristo, mas vou falar mal da mãe dele. E Nossa Senhora está preocupada com isto? Sinceramente, não. Porque o Filho já disse isto. São felizes os que são perseguidos. Se esta mulher ainda apedrejada, depois de 2000 anos, é porque ela é cheia de Deus. Ela não faz sombra a Ele, ela vive a sua sombra. São Maximiliano Maria Kolbe diz: não tenha medo de amar excessivamente a Virgem Maria. Você nunca amará como Jesus amou. Nunca nós vamos amar Maria mais do que Jesus amou. Nunca. E quem é o cristão de verdade? O cristão de verdade é aquele que imita em tudo o seu mestre, inclusive no amor à sua mãe. O cristão não é aquele que faz tudo que Jesus Cristo faz. Ele amou Nossa Senhora, foi obediente a ela, honrou sua memória, ponto final. O cristão é aquele que vive em tudo o seu mestre. Nossa Senhora sabia desde sempre que isso aconteceria. Lá em Nazaré. Não seria difamada se José não assumisse? Estava preocupada com o que os outros iam dizer? Não. Estava ocupada fazendo o que Deus lhe havia pedido de fazer. Diferente de nós. Quando começam a atacar a nossa fé, a gente, eu sempre digo para o meu povo lá, às vezes a gente parece uma barraca de pamonha de Piracicaba. Porque a gente tem medo de ser criticado. Ai, passaram uma coisa lá de aborto, a gente fica bem quietinho, se eu falar, meu Deus do céu. A gente tem medo de se posicionar. Qual o seu medo? Você deveria ter medo de perder o céu, não de perder a cabeça. Nós não podemos ter medo, nós temos que testemunhar a hora. Nós seguimos aquele que não teve nada, aliás, teve até medo no Getsemane, suou sangue, mas o que ele fez? Pegou a cruz e foi com medo, mas foi. A gente tem medo. Como eu posso dizer que eu sou do grupo de Jesus, se eu tenho medo do que vão dizer, porque eu sou um homem e uma mulher de fé? Tenho medo de ser chamado de pamonha, de covarde, de morno, porque o morno será vomitado. Isso é próprio de gente carente, que não sabe lidar com rejeição. Ora, prefira ser rejeitado pelo mundo do que ser rejeitado por Deus. Se você estiver incomodando, você está no caminho certo. Se você não está, desconfie. Se você é aplaudida do lado, amado por todo mundo, do bonzinho ao malzinho, questione se você está vivendo o Evangelho. Evangelho não é livro de autoajuda que a gente só lê quando está mal. É livro da vida. É livro da vida. Então, muita gente trata a palavra de Deus como o catálogo da Jequiti, da Avon, da Natura. Só para fazer pedido, na verdade. Que triste. A tristeza. Eu preciso de uma coisa de ela na Bíblia. Não. Seja feliz. Se alguém deixou de ser seu amigo pela sua fé, se um familiar lá na sua família não te chama mais para nada, só porque você diz, isto está errado, isto é pecado, isto não é certo. Mas fale. Porque quando nós os calamos, muitas pessoas poderão perder a salvação por nós.
antes ele do que eu. Não, cai na sua conta também, criatura. Quantas vezes você já sentiu no seu coração assim, fala, e a gente fala, eu não, tive muita dor de cabeça. Não falar para causar discórdia, sai para cima. O que não é para falar, a gente fala, né? Aí a gente se acha o sincerão. Na verdade, a gente é o sem noção. Porque o que não é para falar, a gente fala. Mas agora, o que é para ser dito para salvar, a gente se cala. Nós ferimos muita gente, mas talvez nós ainda não tenhamos salvado alma nenhuma. Isso é muito triste e muito sério. Então não tenha medo de ser perseguido. Se você está sendo perseguido, louve a Deus. Olha, e faça festa. Sabe, festona mesmo? Faça uma festa na sua casa, porque você está no caminho certo. Este é o caminho. É incomodar. E por fim, aquele que, João 11, 26, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nós estamos aqui homenageando uma pessoa morta? Sim. Nossa Senhora está morta? Sim ou não? Sim. Parece que tem gente com dúvida aqui. Sim ou não? Não está viva. Aquele a quem ela deu a vida, lhe devolveu a vida. Não é maravilhoso isso? Ela o trouxe ao mundo e ele a levou ao céu. Ela deu a ele a vida carnal e lhe deu a ele uma vida espiritual. É muito bonito isso, porque esta mulher que viveu para ele, num curto período de tempo na terra, está viva por toda a eternidade graças a ele. Não conheceu a morte. Nós precisamos aprender com esta mulher. Nós que também temos tanto medo de morrer. Meu Deus, não tenha, porque nós seguimos aquele que é a vida. Nós temos que nos inspirar em Maria. Não tenha medo. Nós nem podemos dizer, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, criatura. Muda essa palavra. Quem perde não sabe onde está, não é verdade? Quando fala perdi, quando você fala perdeu, você sabe onde está? Não. Nós acreditamos no céu. Sim, então está perdido? Não. Está devolvido, está guardado. Quando nós vivemos para Ele, que é a vida, nós não conheceremos a morte. O nosso corpo, sim, porque nós morremos para as coisas que morrem. A gente reza tanto, creio na ressurreição da carne, na vida eterna. A hora que alguém morre, meu Deus, porque eu rezei. Criatura, você rezou pelo todo domingo e todo terço. Aí na hora de testemunhar, fica lá com uma boca de sacola falando, minha gente, não é verdade? Não é verdade isso. Parece que a gente não crê, parece que a gente nem presta atenção no que a gente reza. Somos herdeiros da vida, o povo da ressurreição não tem medo da morte. E sinceramente, vamos ser racional. Vamos olhar para o mundo do jeito que está: guerra, fome, miséria, preconceito, corrupção. Viver para sempre aqui seria uma graça ou um castigo? Um castigo, né? O Senhor nos criou para a imortalidade, mas isso não significa que ela será no mundo do jeito que está. Ele permite a morte, Ele não quer a morte, Ele permite a morte. Deus só permite o mal porque é capaz de tirar dele o bem. Morremos para as coisas que morrem, para herdarmos as coisas eternas. Aquele que crê em mim não morrerá. Sabe por que nós temos medo da morte? Porque ainda não morremos para nós. Tudo é eu, mim, eu. Não é verdade? Vamos pensar um pouco no nosso dia a dia. Quantas vezes nós usamos a palavra nós?
Agora, quantas vezes sai eu faço, eu aconteço, eu. A gente arrota muito eu. Não só naquilo que a gente sabe fazer melhor, até o nosso sofrimento é maior, não é verdade? Se alguém vem falar para a gente que está sofrendo, o que a gente faz? Mas o meu sofrimento é muito maior do que o seu. Eu estou com dor de cabeça. Aí o que a gente fala? Pois eu estou com dor de cabeça e dor de dente. Nossa, ontem eu também estava, mas ontem eu estou com dor de cabeça, dor de dente e diarreia. Sempre o nosso é maior. A gente não morre para a gente. O nosso ego, ele está tão arraigado, e é por isso que nós temos medo. Porque nós não morremos para aquilo que nos mata. Vaidade, orgulho, egoísmo, todas essas coisas. Porque quando isso morrer em nós viveremos de uma forma muito mais leve e feliz, assim como nossa mãe. Lá em Nazaré, morreu o eu, para nascer o projeto de Deus. Ela tinha o seu José, ei, partidão. Ela podia dizer, mas eu já tenho meu José. Mas Deus está pedindo, então eu deixo o meu e fico com o seu. Por fim, vamos nos inspirar nesta mulher. Você consegue imaginar Nossa Senhora falando não para Deus? Vocês conseguem imaginar isso? O anjo veio e falou assim, não, vocês conseguem? Ninguém consegue imaginar. A gente consegue imaginar você, sabe o que é? Eu ainda sou muito nova, vai na casa da vizinha. Quem sabe? Não, eu acho que não, porque eu não dou conta. Vem daqui uns 5 anos, porque quem sabe? Não. Quando o anjo a chama, ela diz sim. E sabe o que é bonito isso? E é com esta alusão que eu termino fazendo uma ponte no caminho que nós fizemos. Entre o convite do anjo e o sim de Maria, não tem espaço. Ela não diz, vou pensar. Uma pergunta, uma resposta. Quando a gente recebe de Deus um convite, uma pergunta, e a gente pensa o que acontece, pode ser 1 milímetro. Nesse 1 milímetro cabe todas as justificativas para a gente não fazer nada, não é verdade? Cabe tudo. E o inimigo precisa de 1 milímetro para convencer a gente. E como é triste perceber que nós somos muito mais convencidos pelo inimigo que quer nos destruir e pela nossa carne que tem os seus dias contados do que pelo Senhor que nos criou, o Senhor que nos ama e o Senhor que nos salva. E Ele vai nos fazer feliz. É por isso que esta mulher, na sua liberdade, disse sim. Eu abro mão do egoísmo, da escravidão do eu, para sonhar o sonho da liberdade de Deus. Se aquela que nós chamamos de mãe, primeira cristã, é inimaginável ouvir esta mulher dizendo não, o mesmo deveria ser para um cristão. É inimaginável um cristão que diga não ao seu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.